você não está cansado. Você está precisando, talvez, só comer e dormir um pouquinho. Eu queria compartilhar com você hoje um princípio que eu sigo e que muitas das vezes a gente acaba que nesse dia a dia de correria a gente acaba esquecendo desse princípio que é o descansar. Recentemente eu decidi viajar, eu, meu marido, minha família, a gente estava muito cansado. E aí essa viagem desde o início foi assim uma tribulação. O carro quebrou, muita coisa não deu certo, acabou que muitas coisas, a gente programou a data não deu certo, o carro quebrou, enfim. Mas acabou que, graças a Deus, deu certo. Mas algo muito interessante que aconteceu no meio disso tudo foi em relação à questão de no meio da estrada. Porque a gente planejou, como eram 1.000 e poucos quilômetros, dá para chegar lá em média de 12 a 13 horas, viajando, parando para almoçar, algumas coisas assim. E a gente decidiu levar águas, frutas, gelo, essas coisas. Eu gosto muito de viajar, já tenho o hábito de viajar para longe, inclusive já passei 2, 3 dias na estrada, viajei para um estado muito longe, enfim. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que no meio da estrada eu passei muito mal, assim, muito mal. E a lição que eu tirei disso é que descansar é bíblico e que às vezes a gente não está precisando de uma oração nova, sim. Às vezes a gente não está precisando de oração. Às vezes a gente está precisando só de comer, dormir, descansar, que foi o que aconteceu comigo. Porque eu não estava ansiosa, mas assim, eu estava muito feliz, muito eufórica. E aí de repente, ao invés de estar curtindo as paisagens, eu comecei a passar mal, Eu senti assim como se fosse algo muito forte, como se fosse realmente uma opressão em cima de mim. E quem tem visão espiritual vai muito bem entender o que eu estou falando. Eu tenho muito essa questão de sensibilidade espiritual. Há ambientes, lugares e pessoas que, assim, sinceramente, eu me sinto tão mal, mas tão mal que eu tenho a sensação de que aquilo vai me sufocar. Aquilo vai, de certa forma, eu não vou suportar. E aí eu cheguei numa determinada cidade onde a gente iria dormir, e aí os hotéis estavam cheios, pousada cheia. Assim, tava muito cansativo, eu comecei a passar muito mal mesmo. E aí a gente procurou um local pra gente se hospedar, uma pousada, um hotel, alguma coisa. E acredite se quiser, todos os hotéis da cidade e pousada estavam lotados, todos os que a gente ia. Inclusive o carro acabou que bateu no carro de alguém. E aí essa pessoa ela disse, deixa pra lá, eu tenho seguro, eu resolvo, não foi nada demais. E aí a gente já viu a colheita, porque recentemente alguém bateu no nosso carro e a gente deixou pra lá. E aí no momento que a gente precisou, que estava agoniado, doente, triscou no carro de alguém e também foi perdoado. Enfim, só sei que segui viagem, mas passei muito mal, tão mal que eu tive que parar. E aí meu marido começou a orar, me ungiu ali, a gente tem essa mania de óleo ungido, de orar, começou a decretar, repreender, mas não funcionou. E aí o que aconteceu? A gente decidiu que ia seguir viagem, porque como só faltava 300 quilômetros, seria de certa forma rápido, entre aspas. A estrada não era perigosa, ainda era muito cedo, da noite era cedo, era muito cedo. Então a gente decidiu que ia chegar a viagem, que ia chegar lá no horário muito bom. E aí, só que aí eu não consegui, eu comecei a passar mal. E aí eu parei para mim começar a passar mal, comecei a me sufocar. E aí, enfim, a gente decidiu seguir viagem. Mas no meio de tudo isso, a gente achou uma pousada e eu disse, não vamos seguir viagem não, vamos parar ali, vamos descansar. Um lugar simples, no mato, um posto. Mas assim, a pousada era simples, mas era muito limpa, graças a Deus. E aí eu pensei assim, eu vou orar e vou repreender e vou ficar bom. Mas não, eu estava tão mal que eu não conseguia orar. Eu senti como se Deus falasse comigo que eu simplesmente precisava de tomar um banho, de deitar e dormir. E aí simplesmente quando eu deitei e dormi, eu descansei, eu tomei um banho, eu só disse, Senhor, entregar minha vida nas tuas mãos. Eu tô tão mal que dessa vez eu não vou conseguir dormir. Aliás, dessa vez eu nem vou conseguir dormir nem orar, mas me ajuda. E aí eu lembro que quando eu tomei um banho, eu vesti meu pijama, que eu deitei, eu simplesmente... Sabe assim, quando você apaga? Simplesmente a dor sumiu, o cansaço sumiu, a cama era boa. O quarto era simples, mas era assim muito limpo, a água era maravilhosa, o ar-condicionado estava bom, tudo limpo, tudo cheiroso. E eu simplesmente apaguei e dormi. E aí quando foi no outro dia, a gente, sabe assim, parece que sumiu todo aquele mal-estar, que parece que eu não ia mais aguentar, eu ia desviver, como dizem algumas pessoas.
simplesmente toda aquela dor, todo aquele cansaço, ele sumiu, porque naquele momento eu não estava precisando de oração, naquele momento eu estava precisando de descansar. E aí eu lembro do que a palavra de Deus fala com Elias. Elias, no momento de luta, no momento de fuga, depois de vitória, depois de muitas coisas que ele conquistou, ele estava ali na caverna e ele estava cansado. E aí eu lembro que ele pediu a morte para Deus. Deus nem discutiu com Elias. O que Deus disse? Elias, coma e dorme. E aí Elias comeu e dormiu. Quando ele acordou, que ele foi ficar na lamentação dele, na lamentação de Elias, que não existe. Mas assim, o que Deus disse novamente para Elias? Coma e dorme. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a gente tem lutado, a gente cansa, a gente acha que tem que fazer um propósito novo, a gente acha que tem que fazer um jejum novo, a gente acha que tem que comprar um curso novo, mas na verdade você está tão cansado, você está tão sobrecarregado, que a única coisa que você está precisando de fato é comer, beber e dormir. E aí é onde você vai ver o agir de Deus. Por quê? Porque o descansar é bíblico. O próprio Deus, quando ele criou o mundo, ele descansou. E aí muitas das vezes, nesse mundo agitado, nesse mundo onde fala que nós temos que ser muito bonito, nós temos que ser muito rico, muito produtivo, nós temos que ser muito tudo, a gente esquece de fazer o básico, que é comer bem, dormir e descansar no Senhor. E aí eu vou compartilhar com vocês uma palavra que ele me deu também em Salmo 127. Vou pegar bem aqui. Eu estava muito agitada, apesar de que eu sou praticamente Maria e não Marta, mas eu estava parecendo com Marta esses dias. Eu estava extremamente agitada, eu estava querendo fazer, e aí Deus me deu do nada essa palavra que eu nem lembrava, que está em Salmo 127. Eu vou ler aqui. Ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, muitas das vezes, a gente tem uma luta tão grande, e você pensa que você tem que fazer um jejum novo, você tem que fazer algo novo, diferente. Mas às vezes você só precisa cumprir esse princípio aqui, que é do descanso. Então descansa, porque se tiver uma solução, o Senhor provavelmente, certamente, Ele vai te dar essa solução. E também, se não tiver solução, se não tiver no seu alcance, se Ele tiver uma orientação, uma solução para você fazer, vai dar certo. Ele vai te orientar, Ele vai fazer. Agora, se você não pode fazer nada, a única coisa que você pode é descansar nele, porque Ele pode todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. E outra coisa também para a gente se lembrar, além dessa questão do descanso e de que Ele pode todas as coisas, meus irmãos, o descansar é bíblico. Nós vemos esse princípio quando o povo de Deus estava cansado. Quando o povo estava cansado, simplesmente, como Elias, ele mandou descansar. E aí também, eu me lembro de outras passagens, mas o ponto principal é esse: se você está tentando fazer alguma coisa, você não conseguir com as suas próprias forças, descansa, confia nele e vive o princípio desse salmo que diz: aos seus ele dá enquanto dorme. Naquele momento que eu estava passando mal, que eu pensei que eu não ia resistir, que eu ia parar no hospital, que ia acontecer algo muito pior comigo, simplesmente eu deitei, eu dormi. No outro dia, assim, parece que o céu se abriu, as portas estavam abertas, a estrada foi maravilhosa. Eu simplesmente consegui ver uma paisagem linda. Eu vi assim uma paisagem linda. Eu peguei uma chuvinha tranquila, maravilhosa. Eu passei por um local lindo, que parece um lugar de filme. Eu tomei um café maravilhoso. E isso já é outra conversa, porque quando eu cheguei no local para tomar café, era uma padaria cristã. E aí lá ela preparou um café maravilhoso por um preço ótimo. E no momento que eu cheguei lá, o louvor que eu ouvi durante a semana todinha, que Deus falou comigo, simplesmente ela tinha pausado, e quando eu comecei a tomar o café, ela simplesmente colocou aquele louvor. Então é isso, enquanto você dorme, Deus prepara aquilo de melhor para a sua vida. Beijo.